E aí, como é que você tá? Hoje eu vou conversar sobre abuso em contexto religioso com a grande Tatiana Badaró, que vem fazendo um trabalho incrível aqui no Instagram. A gente vai responder a várias perguntas-chave sobre esse tema, por exemplo, quais são as características de um abuso religioso, como que a gente pode se prevenir caso estejamos entrando numa relação meio abusiva. A gente vai abordar temas também relativos aos efeitos ou consequências dessas relações abusivas, se isso acontece em qualquer religião, quais são os sinais de que um líder religioso ou um guru espiritual é abusivo e outros temas pertinentes relacionados com isso. Então, Tati, eu já introduzi assim, um assunto sobre o que a gente vai conversar. Reforço aqui para quem não conhece o trabalho fantástico da Tatiana, clica aí depois para se inscrever, não é ótimo, né? Não é o YouTube, para seguir o trabalho dela, que são temas muito relevantes que a gente vai discutir aqui hoje, que ela vem produzindo aqui no Instagram, dia após dia. Muito legal, parabéns pelo seu trabalho. Tá, Tati, obrigado por ter aceitado Obrigada. bater esse papo aqui comigo. Nossa, é um prazer, assim, eu tenho uma enorme admiração pelo seu trabalho. Eu acho que a gente discutir esses assuntos que ficam ali naquela zona meio de fronteira, né? A gente Sim. precisa discutir isso com uma base científica segura, Exato. principalmente nesse momento que a gente vive, né? É, Social, a gente precisa evidenciar o valor da ciência, né? isso é uma coisa que me chamou muita atenção no seu trabalho, que você traz livros, artigos discutindo o abuso em contexto religioso de uma maneira acadêmica, assim, eu achei, poxa, que legal, muito rigoroso o seu trabalho, e isso me encanta também, sabe, ver conteúdo de qualidade sobre um tema tão relevante sendo compartilhado aqui no Instagram. Tati, eu vou começar então pela pergunta mais Vamos. básica, para as pessoas se situarem. O que caracteriza o abuso no meio religioso? Que abuso é esse? Tem diferentes tipos. Situa o Sim. pessoal, por favor, então. Tem muitos tipos, mas eu acho que a gente precisa começar um pouquinho antes do abuso, que é o meio religioso. As pessoas, elas relacionam o meio religioso a religiões institucionalizadas. A uma igreja católica, um centro espírita, um terreiro de umbanda, de candomblé. Mas, na verdade, qualquer meio dogmático, ele é considerado um meio religioso. E aí eu sempre gosto de trazer um exemplo dos Estados Unidos, que lá eles já investigaram um grupo de corrida como um meio religioso. Então, assim, meio religioso é todo um meio que traz dogmas específicos, que te exige um estilo de vida, que traz uma cultura e que é imposta, né? Então, o meio religioso, ele pode ser um grupo de yoga, ele pode ser um grupo de Theta Healing, meditação, ou até mesmo um grupo de corrida. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, o meu caso, Daniel, assim, o grupo A Seita que eu fiz parte, até hoje eles dizem que não são uma religião. Qual que foi a seita? Imutabilismo. É bem Imutabilismo. regional daqui, né, assim, da Bahia. Eles não conseguiram abranger muito para fora da Bahia, apesar de ter tido uma grande representatividade aqui, principalmente porque o Jair Tércio, que é o líder, né, o principal charlatão, ele foi grão-mestre da maçonaria. Então há uma relevância a nível estadual, né? Olha só. Mas eles não se dizem religião. Então isso é importante de dizer. O meio religioso é o meio que é dogmático, que te coloca um estilo de vida, te induz a determinados hábitos e te cobra, né, essa vivência. Aí, o que é o abuso em meio religioso? É quando um líder, né, às vezes isso é disseminado na própria estrutura institucional, ele utiliza desta posição, ou seja, dessa filosofia, dessa cultura, dessa religião a que você aderiu, para te induzir a aceitar determinado comportamento ou a ter determinado comportamento. Por exemplo, só para deixar mais mastigadinho, quando não vou falar de pastor, porque é o mais recorrente, vamos lá. Quando o Babalorixá, o pai de santo, fala que você precisa de uma limpeza energética e para isso você precisa tirar sua roupa. Ele usa da autoridade dele, né? Da autoridade dele, que é baseada na sua fé, ou seja, você não vai poder questioná-lo, para te induzir a um comportamento e te coloca numa condição que você não consegue negar.
Certo. Então, isso é o João abuso. de Deus, João de Deus, então, ele abusou do Perfeito. abuso religioso, né? Ele abusou do abuso, exato. Agora a gente fala da questão sexual, mas esse mesmo exemplo serve como se você frequenta o meu centro espírita, eu sou médium lá, estou aplicando passe, e aí eu falo, Daniel, você está muito apegado à materialidade, para você conseguir sair desses problemas que você está tendo, você precisa doar parte do seu dinheiro aqui para o centro espírita. Isso também é abuso. Por quê? Eu utilizei da minha posição que me dá autoridade por conta da sua fé para te levar, te induzir a determinado comportamento. A gente vê isso muito em igreja evangélica também, né, Tati? Isso. Essas campanhas da Universal, por exemplo, eu entrevistei o Gilberto Santos lá no meu canal há uns Sim. meses e a gente discutiu sobre isso. Fogueira Santa, tem tanta Uhum. campanha, né? Sim. Gente pedindo assim 13º, até mesmo aquele auxílio do governo por causa da pandemia, teve Pois pastor é. solicitando isso. Mas se a gente pensar numa forma assim, tipo dízimo, Uhum. já entra em abuso ou não? Tem alguma. Qual que é a linha que separa uma Pois é. contribuição? Aí, assim, aí como a gente falou, né? A discussão aqui é científica. Então, vamos lá para o que as pesquisas dizem sobre isso, né? Hoje, as Legal. autoridades que pesquisam, principalmente ali entre França, Canadá e Estados Unidos, é onde tem as maiores pesquisas, eles indicam o seguinte: o dízimo ou qualquer outro tipo de contribuição, ele não é abuso se ele é voluntário. Quando você entra numa igreja, e o voluntariado, inclusive, tem uma questão do voluntariado coagido, né? Aí é abuso. O voluntariado, ele tem que partir de você. Quando você entra na igreja, vamos lá para a Universal da Vida, você sabe que existe o dízimo. Você já sabe disso. Ninguém precisa te dizer. Isso, se você chega lá e fala assim, olha, não me falta nada, eu quero contribuir para minha igreja, ok. Foi Certo. completamente iniciativa sua. Que é muito diferente de você ir lá assistir a um culto e o pastor tá lá dizendo, porque a pessoa que não dá o dízimo, ela incorre no pecado da avareza e isso vai fazer com que a alma dela esteja condenada. Você tá ali, não foi diretamente para você, mas você tá ali. Se eu não doar, a minha alma vai sofrer. Ou seja, eu vou estar condenada eternamente. Isso é um abuso, porque não há a condição de consentimento. A gente analisa, e aí é que a ciência diz o seguinte: é abuso quando você não tem a condição de negar. O consentimento, ele é pautado na sua condição de dizer não com tranquilidade, sem nenhum tipo Legal. de sofrimento. Quando o não, ele vai ser tão bem-vindo quanto o sim. Quando você está tão confortável para dizer não quanto o sim, aí há consentimento. Quando há qualquer coisa que pese para que você diga sim, aí você já configura um não consentimento, portanto é abuso. Então percebe, a linha Interessante. ela é bem tênue. Sim, mas eu gostei desses critérios aí. A pessoa Sim. consentindo, se sentindo à vontade para dizer não, se ela não pode, se ela não quer, e estando tudo bem ali na relação Uhum. religiosa é uma coisa, né? Mas se há uma ameaça, se há uma coerção, Isso, então o cenário já muda. com certeza. Só para te dar um exemplo interessante, próximo a mim, minha sogra, ela foi consagrada pastora, então ela já não sei qual é a palavra correta, mas já pastoreou bastante por aí, hoje ela está um pouco afastada. E ela estava numa igreja, participando de um grupo de estudos, ministrando um grupo de estudos sobre a Bíblia. Então ela tem uma visão, ela tem formação em teologia, ela tem uma visão muito crítica desses temas bíblicos e tal. E ela levantou assim, trouxe um tema para discutir sobre a obrigatoriedade do dízimo. Então ela Uhum. questionou isso, gente, não tem base bíblica para uma igreja impor o dízimo que você tem que pagar e tal. Você acredita que dali poucos dias, eu acho que não chegou a uma semana, foi expulsa, foi convidada a se Pois retirar da é. igreja? Então, assim, parece que muitas instituições religiosas vão se revestindo, se blindando Uhum. contra questionamento, contra crítica. Será que isso também pode ser caracterizado um abuso quando você não tem a liberdade de levantar uma questão ou de Sim. pensar diferente? É uma Sim. coisa que. Inclusive é um dos critérios do FBI, né? O FBI ele tem um manual, na verdade ele é um livro, né, do Rick Alan Ross, que é hoje considerado a maior autoridade em abusos dos meios religiosos. Ele traz como protocolo para o FBI, né, para o FBI, que é também replicado pela Interpol na Europa,
alguns critérios para que você considere que um grupo, ele é um grupo abusivo, né? E um dos critérios é justamente esse que você fala, a proibição do questionamento. Porque quando há proibição do questionamento, você considera que há uma autoridade absoluta. Quando há autoridade absoluta, há abuso, porque há negação da identidade. Há negação da liberdade. Interessante. Me veio agora na cabeça também até pessoas LGBTs que sofrem discriminação, são expulsas de instituições religiosas, aquela imposição, né? Você é errado, isso é imoral. Sim. E o tanto que eles sofrem, né? Dá até para pensar nesse âmbito também, então, né, Tati? Com certeza, uma aniquilação com da certeza. identidade da pessoa, né? Porque a gente cai justamente isso, né? Quando você vai interferir em questões que nem são escolha, né? Questões que são da própria constituição do ser, você está negando a identidade, né? Assim, eu gosto muito desse critério que é adotado pelas polícias, né? Eu acho importante colocar isso, é adotado pelas polícias ao redor do mundo, principalmente desses países onde há legislação, que é o critério da liberdade identitária, né? A liberdade de você se expressar. Claro, você não vai chegar numa igreja evangélica e vai começar a falar lá de Oxum, de Obaluaê, de Orixá. Aí você está no lugar errado, aí você está desrespeitando. A gente está falando de você. Eu não estou falando de... E mesmo assim você tem que ter essa liberdade, né? De chegar lá e conversar. Mas eu estou falando de uma questão de te negar a condição de questionamento. Como você fala de sua sogra, né? Dela chegar e falar assim, olha, eu estudo a Bíblia, eu sou pastora, minha função é pregar o evangelho. Eu não vejo no evangelho nada que justifique a imposição do dízimo. O fato dela questionar fez com que ela fosse afastada, convidada a sair, né? Aquela coisa, para não dizer que foi expulsa. E aí, isso justifica, Daniel, o porquê da França, por exemplo, colocar como necessariamente um abuso religioso, ele é um crime organizado. Olha. Não é um crime de uma pessoa, ele é um crime de uma instituição. Interessante, olha só. Então tem todo um aparato legal para poder, de repente, resguardar as pessoas, proteger os cidadãos contra esses abusos. Eu vou te perguntar isso mais para o final, para assim, a gente esclarecer o que fazer a respeito disso. Acho que vai ser um fechamento bom sobre esse tema. Sim. Mas antes de a gente chegar lá, Tati, eu acho que já deu para entender que não existe uma religião específica onde isso acontece. Pronto. Toda religião ou toda organização, vamos pensar assim, de pessoas, é suscetível a ter um líder abusivo, a estabelecer uma relação de poder ali abusiva, e isso vai acontecer. Mas tem alguma religião onde isso acontece mais? Nos seus estudos, você já trombou com isso? Tem? Tem uma religião onde acontece mais, porque existe a religião que é mais blindada socialmente, né, culturalmente, que são as religiões cristãs. Elas têm uma blindagem maior, né? Assim, aqui no Brasil a gente tem alguns casos, e tem um caso muito emblemático que se você pesquisar um pouquinho sobre ele, você vai ver que ele é gigante e as pessoas não falam sobre isso, que é o caso do Arautos do Evangelho, que até o Vaticano já foi envolvido. Mas como é que você vai contra o Vaticano, entende, Daniel? Você não vai, não dá. São instituições muito poderosas, né? São instituições muito poderosas que estão na base da cultura ocidental ali. Elas sustentam o nosso modo de vida. E aí você está atacando diretamente aquilo que é a base da moralidade, dos bons costumes. Né? Assim, é complicado. Então, assim, há uma recorrência maior nessas instituições, né? nessas religiões, não porque a religião é abusiva em si. Nenhuma religião é abusiva em si, até onde eu saiba. Eu não conheço nenhuma que em si, em sua estrutura, em sua filosofia, de fato, seja abusiva. Mas há aquelas religiões onde o charlatão ele está mais protegido. Então, veja, o charlatão ele não é religioso. Ele não é religioso. Ele não acredita naquilo que ele está pregando. Ele não acredita naquilo. Se aproveitando. Você acha que João de Deus acreditava que a mulher fazer um sexo oral nele lá vai curar o câncer dela? Claro que não, cara. Não. Ele se usa disso. Então, assim, eles vão procurar os meios que eles vão estar mais protegidos. Por que Jair Tércio foi procurar a maçonaria? Olha a blindagem que isso dá a ele.
É Interessante. gigantesco. Então, assim, essas religiões são mais recorrentes porque as pessoas têm mais medo de denunciar, porque a própria instituição está ali misturada ao Estado e o Estado vai proteger. Até afasta, às vezes, esses padres ou esses pastores, afasta ali em silêncio, né? E abafa a situação. Então, há essa recorrência por conta disso. Eu acho que é importante a gente frisar, né? Que não é uma questão da religião, é uma questão da blindagem. Então, nos Estados Unidos, a recorrência ela é maior nas religiões que são protestantes, né? As igrejas protestantes, que são as mais fortes nos Estados Unidos. Tanto que, veja, eles botaram Osho para correr, né? Uhum. Osho morreu fugido, foragido do governo americano, como condenado. E ele tinha uma comunidade imensa, forte no Oregon, mas não tinha a blindagem de uma religião protestante. Então, assim, a recorrência é por conta disso. Apesar da... Apesar de que o Osho também foi envolvido em muitas polêmicas, né? Em possíveis Sim, relações abusivas e tal. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Tem religiões que têm uma proteção maior do Estado, sim, que sim, vão se entremeando na política. sim, sim. O Gilberto Nascimento fala sobre isso, como que a Universal ela tem os seus tentáculos ali sobre a Uhum, política e os uhum. políticos, e com isso ela tem algumas vantagens, né? Ele levanta É. pelo menos essas possibilidades. Tati, outra questão importante. Que sinais as pessoas podem prestar atenção de que um líder religioso é abusivo? Para elas Pronto. tomarem cuidado, se afastarem. É. Que Eu acho que sinais? esse é o grande ponto aí. Acho que essa é a grande questão, né? Existe um conjunto de sinais, eles se misturam um pouco com os sinais de um indivíduo abusivo, né? Então, assim, tem os sinais do próprio indivíduo, que é abusivo, e aí você tem os sinais que são mais específicos daquele que utiliza de um meio religioso, que aí acho que a gente tem que ficar alerta exponencialmente mais, né? Porque quando você procura um meio religioso, você, teoricamente, você quer baixar as suas guardas, você quer tirar as suas defesas. O primeiro sinal que é considerado, e de novo eu falo desse manual, né, assim, que é o que é vigiado na Austrália, na França, no Canadá e nos Estados Unidos, toda religião ela é supervisionada. De formas diferentes nesses países, mas todo grupo religioso é supervisionado. E os sinais que não podem conter não pode haver um único líder, né, alguém que está absoluto acima. Se a gente, eu posso, o exemplo do Osho. Osho, por que Osho é considerado um líder abusivo? Além dessas polêmicas todas que você fala, que foram comprovadas, né? Inclusive ele favorecer e apoiar estupros dentro da comunidade, ele se auto-intitulava divino acima de todas as outras pessoas da humanidade. Não era só aquelas pessoas ali do grupo dele, era da humanidade. Né? Assim, ele estava acima. E ele se intitulou dessa forma. Às vezes, isso fica meio difuso. A pessoa diz assim: nossa, mas o Prembaba nunca disse que ele era melhor que os outros. Aí você fala: tá, mas ele disse que ele não é? Porque você vê as outras pessoas dizendo que ele é. De onde surgiu? Onde foi que surgiu? Tente aí resgatar o discurso de que ele é melhor, de que ele é mais evoluído. Então, esse é o primeiro sinal. Aquela pessoa, seja homem ou seja mulher, que se auto-intitula superior. Aí eu não gosto de dar o rótulo de divino, porque, né, pode ser um outro contexto de não dizer que é divino. É assim, superior, Sim, mais sim, evoluído, sim. melhor. Essa pessoa, não tem ninguém ao lado, né? Justamente por se considerar superior, as lideranças estão sempre abaixo dessa pessoa. Esse é um outro sinal muito importante, porque ele vai levar justamente àquela questão da não condição de questionamento. Se Sim. tudo você se reporta a uma única pessoa e só aquela pessoa pode dizer que sim ou que não, então essa pessoa não pode ser questionada. Uhum. Esse é o segundo sinal. Né? O terceiro sinal é a exigência, essa quase 100% das vezes velada, de que você se afaste de tudo que não tem a ver com aquele grupo. Uhum. Eu postei hoje um tweet sobre isso, uma frase do Michael Shermer, Eu vi. para Muito já bom. chamar o pessoal para a live e Sim. tal. O líder religioso ou guru, às vezes ele usa o termo guru também, o que ele Uhum. menos quer é que as pessoas comecem a questionar as suas crenças ou a instituição
e que se afastem, que tenham uma vida independente dessa instituição. Eu não postei a frase inteira, mas ele continua falando Uhum. sobre isso também. Então, eles querem que você viva ali pela instituição, Claro. não saindo daquele ser, não se misturando com outras pessoas, né, Pois Tati? é. Acho que fica muito claro a gente entender a razão disso, né? Porque se você tem relação com alguém que está de fora desse grupo, essa pessoa, ela não tem a visão dela, é, é, como a gente pode dizer, ela não tem a visão influenciada. E aí ela pode te dizer, Daniel, tem algo de errado com esse cara, com essa mulher. Tem alguma coisa aí que não tá legal. Você costumava fazer tal coisa, por que que você não tá fazendo mais? O que é que tá acontecendo? Então, assim, Sim. essa pessoa de fora que não está influenciada, ela é sua rede de apoio justamente para você não ser abusado. E por isso esses grupos abusivos e, sobretudo, os charlatãos e as charlatãs, eles te isolam das pessoas que não estão sob o controle deles. Sim. Porque eles te isolam de quem pode te proteger. Então, Olha esse é o só. terceiro sinal. E é isso. Tornam o rebanho mais vulnerável, mais maleável Exatamente. ali conforme seus Exatamente. interesses. Exatamente. E por isso que é importante a gente discutir cientificamente, né? Porque não é simplesmente dizer assim, ah, as pessoas te isolam. Cara, existe um porquê. Esse modus operandi, ele funciona por uma razão que é humana, que é da natureza humana, que é facilmente compreendida, né, a partir dos estudos de psicologia, de sociologia, de antropologia. Existe uma explicação, né? Há uma razão. E aí o quarto sinal é justamente para reforçar esse terceiro, que é o te exigir determinados comportamentos. Por que que ele reforça? Porque quanto mais você se sente parte daquele grupo e se reconhece, inclusive com um código de vestimenta ou de linguagem, né? A semiótica, né? Os símbolos linguísticos, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de andar. Quanto mais você se acopla àquele grupo, mais enfraquecida a sua identidade é e mais distante você está do restante da sociedade. Muitas religiões usam essa expressão, né? Ah, é o mundo, isso é música do mundo. Não tem muito isso, essa Muito. Nós demarcação contra clara. eles, né? O Exato. discurso do nós contra eles, que é um discurso fascista, diga-se de passagem, né? E a gente fala, as pessoas acabam trazendo. É meio polêmico falar isso hoje em dia, porque as pessoas trazem para a questão política, mas fascista nesse sentido mesmo, no sentido teórico da coisa, filosófico da coisa, né? De te desagregar do restante do mundo. Criar um inimigo inexistente que sempre é o outro, né? Sempre o que não adere àquele seu modo de vida, o que não faz parte daquilo não é bom. Portanto, tem que ser combatido. Então, são Exato. esses, só para deixar bem, né, assim, os quatro sinais. O líder que se auto-intitula superior, que lidera absoluto, né? Está acima de todo mundo, não tem ninguém no mesmo patamar que ele. A exigência ou a coação, né? Assim, a indução a que você se isole e se afaste das pessoas que não têm relação com esse grupo. E, do mesmo modo velado, a indução para que você viva de acordo com aquele grupo, né? Com os códigos e os dogmas daquele grupo. E aí a pessoa vai sendo aniquilada em sua identidade, em sua Sim, individualidade, né, Tati? Isso deve ser exato. assim, muito nocivo para a saúde mental, eu imagino. Tá aí um tema Demais. que eu não pesquisei muito, olha só. É muito interessante pensar isso. E no Brasil a gente tem uns pudores meio estranhos, né? A gente não gosta de falar, por exemplo, de lavagem cerebral. Sendo que nas pesquisas científicas de psicologia sobre esse assunto, as grandes autoridades do tema, o Charles Zaders, eu não sei como é que pronuncia direito o nome dele, porque eu acho que ele é suíço, então eu não sei se é Zaders, Ziders, não sei não. Enfim, ele coloca de maneira bem pragmática, o Rick Alan Royce coloca de maneira pragmática, o Stephen Kent, todos eles, né, a Alexander Einstein, todos eles colocam de maneira muito pragmática que há uma lavagem cerebral por conta disso, porque há um sequestro das identidades. E aí é aquilo que eu até falei com você quando a gente vinha conversando sobre a live, do paralelo com o tráfico humano, né? Assim, principalmente o Stephen Kent, ele tem um trabalho fantástico. Eu vou te mandar esse trabalho depois que eu acho que você vai se interessar.
que ele traça esse paralelo de por que que o abuso em meio religioso, ele a nível ontológico, ele é igual ao tráfico humano. Porque o modus operandi é exatamente o mesmo. E se pauta no sequestro da identidade. Você oferece uma ideia maniqueísta, salvacionista, você dá uma solução fácil para o problema que a pessoa tiver, e todo mundo tem problema na vida. E aí, com isso, você vai induzindo ela a abrir mão de quem ela é para passar a viver aquilo que você acredita, achando que ela não tem condição de decidir por si só. Olha como isso é complexo, mas o quanto que isso te mantém refém. E aí daí vem a síndrome de Estocolmo, né, que a gente vê, por exemplo, no caso de Charles Manson, que algumas das vítimas dele morreram defendendo ele. Porque achavam que não tinham condição de viver sem ele. Falava, mas se não fosse ele, minha vida tinha acabado antes. A pessoa ficou 20 anos presa na cadeia. Mas ela falava que a vida teria acabado se não fosse o Charles Manson. Inclusive, isso tem uma conexão com o que eu queria te perguntar sobre vulnerabilidade. Tem pessoas que têm perfil mais vulnerável para acabar sendo arrebanhada para esse tipo de relação abusiva no meio religioso? Tem. Primeiro, a gente precisa deixar bastante destacado que todo mundo tem momentos de vulnerabilidade na vida. Portanto, todo mundo tem momentos que vai ser uma presa fácil para um charlatão desse tipo. O que é que nos defende? A rede de apoio. Né? A gente precisa ter uma rede de apoio. E a rede de apoio é aquele amigo, são pessoas que você sabe que você pode confiar, que você pode contar, e que no seu momento de vulnerabilidade você precisa ter essa clareza de que aquela pessoa você precisa escutar. E aí é que cai no perfil das pessoas que são mais vulneráveis. A pessoa que tem baixa autoestima, né, ela tende a, nesses momentos de transição, a gente passa diversas transições na vida, né? O fim do colégio é uma transição, o fim da faculdade é uma transição, a mudança de carreira, o fim de um casamento, o luto tanto por uma relação quanto por uma morte, né, de alguém querido. Então, assim, nós temos diversas transições Perda na de vida. emprego, ainda mais nessa pandemia, né? Olha. Exato. E é um dos casos que mais nos coloca numa condição de vulnerabilidade, porque ele é atravessado pelas pressões sociais, né? Você precisa ser produtivo. Então, nesses momentos de transição, onde a gente precisa fazer rupturas com a nossa própria identidade, por exemplo, eu trabalhava na empresa X, isso faz parte da minha identidade. Eu sou demitido, eu preciso elaborar, né? Eu preciso lidar com essa ruptura. Isso não faz mais parte da minha identidade. Esses momentos são momentos de extrema insegurança. A gente tem muitas inseguranças, a gente tem muitas angústias, a gente tem muitas inquietações. Então, a pessoa que ela tem baixa autoestima, ela fica mais vulnerável porque ela passa a atribuir à situação que ela está vivendo uma falta de valor de si enquanto ser humano. E aí, quando uma outra pessoa te diz, eu tenho a salvação, é busca nossa, a busca de segurança é instintiva, né? É da natureza, está no nosso DNA mais primitivo. E tem pesquisas em psicologia mostrando que as pessoas buscam mais ajuda espiritual, religiosa, e até mesmo com, tipo, astrologia, essas pseudociências, nesses momentos de ruptura mesmo. Tem realmente dados corroborando essa ideia, Tati. É muito interessante. Então, se eu não estou dando conta desse processo, essa transição da minha vida, eu preciso de alguém que tem um poder maior, que vai me dar um norte, que vai direcionar a minha vida para mim e mostrar uma luz. E aí, nesse momento, ela pode acabar caindo na lábia de um charlatão ou de uma pessoa abusiva. Porque a gente está buscando justamente o mais fácil, né? O caminho que assim, não, se eu for com aquela pessoa lá, ele é divino, ele é Deus. Se ele é Deus, ele sabe me dar a solução que com certeza vai dar certo. Você está num momento que aquele momento que você fala assim, não tenho mais para onde cavar, já estou no fim do poço, eu não posso, não tenho mais, não pode dar mais errado do que isso, eu preciso que alguém me guie. Aí é isso que você fala, né? São os momentos que mais se buscam pseudociências e por isso que a gente precisa manter uma rede de apoio segura, porque nessa hora a pessoa vai falar assim, tá, mas espera aí, calma aí.
né? Vamos Tem com calma, outras faz parte do soluções tem outras mais soluções, Ou então, razoáveis, né? assim, até vai lá, mas fica cá também. Eu acho que dá para ter essa negociação, né? Uhum, uhum. Quando você vê, muitas pessoas me procuram, Daniel, perguntando isso, tá? Mas e quando eu vejo que a pessoa está entrando num grupo que é abusivo, o que é que eu faço? Negocie. Entra no comprometimento, né? Você se compromete um pouco, ela se compromete um pouco. Negocia, fala assim, não, vai, mas vai também no psicólogo. Faz as duas Show, coisas. Faz por mim, não show. precisa ser por você. Faz por mim, só para eu ficar mais tranquilo. E aí você Legal. vai nessa negociação. Ao mesmo tempo você fala assim, ó, eu vou lá com você participar do culto. Sei lá, você pode ir escutando um podcast, se você não tá afim de ouvir. Mas vai lá com a pessoa e negocia isso. Vai também num psicólogo, para você fortalecer ela. Porque essa questão da baixa autoestima é um dos grandes pontos de vulnerabilidade. Porque os outros pontos, eles são questões humanas, que são esses momentos nossos de Uhum. redefinição de vida, são momentos nossos de condição de vida mesmo, né? De que a gente se questiona. Eu, por exemplo, só compartilhando um pouco minha história para tentar ilustrar, Uhum. muitas pessoas quando me conhecem hoje falam assim, mas não dá para acreditar que você passou por isso. E as pessoas que me conheciam antes também fazem o mesmo questionamento, mas como é que você entrou nisso se você sempre foi você sempre teve suas opiniões e sempre, né, assim, lutou pelas suas opiniões. Eu engravidei com 16 anos, Daniel. Numa família de classe média de Salvador. Todas as minhas amigas, todas não, algumas se mantiveram ali, mas grande parte de minhas amigas sumiram quando eu engravidei. Então eu fiquei num momento de extrema vulnerabilidade. E aí Desamparo total, né, Tati? exato, e o desamparo que também foi trazido pela minha baixa autoestima do momento, porque se eu conversasse com minha mãe, eu estaria completamente amparada. Em nenhum momento minha mãe me apontou o dedo por ter engravidado. Nunca. Mas a gente faz isso com a gente. Porque, principalmente na adolescência, a gente não é a família que a gente olha o grupo, né? E o grupo, os pares de 16 anos, todo mundo me marginalizou. A maioria me marginalizou. E aí veio o Jair Tércio falando assim: olha, eu vou te tirar dessa lama, e ainda colocando dessa forma, porque sem mim você ia acabar apanhando de seu marido, mas você vai ter que abrir mão de todo o seu passado e vai ter que vir viver aqui comigo, assim, fazer as coisas do meu modo, né? Basicamente, resumindo, foi isso. Então, assim, foi uma condição de vulnerabilidade com uma pessoa que, teoricamente, não iria entrar nessa situação. Eu sempre li, né? Eu sempre tive acesso, eu sempre gostei da ciência. Então, o próprio fato de eu me vincular a uma seita era muito estranho, A pessoa porque estranhou. sou estranho para as pessoas, porque eu era essa figura que o líder falava uma coisa e eu ia lá pesquisar. Aí ele falava, porque a mente funciona de tal forma. Aí eu, tá, mente, vamos lá, neurociência, psicologia cognitiva, vamos ver o que é que funciona. Então, assim, a gente tem momentos de vulnerabilidade. Qualquer pessoa é suscetível a acabar sendo arrebanhada ou entrando aí numa religião cujo líder é abusivo, ninguém está a salvo disso, Uhum. por isso é importante prestar atenção a esses sinais, a ter uma rede de apoio, né? A importância da rede de apoio que você falou. Isso tem tudo a ver com a última pergunta que eu queria te fazer, assim, o que fazer diante disso? Eu acho que você já deu uma palhinha, já pincelou um pouco em cima disso, mas como que essa pessoa vai mudar seu comportamento, ou se for alguém próximo a ela, né? O que Uhum. fazer? Eu acho que você já explicou essa questão da negociação, achei muito interessante. Mas o que mais? Existe algum dispositivo legal até para uma denúncia? Pois Enfim, o que que a é. gente faz, Tati, identificando Nossa, isso? assim, aí é a minha grande questão hoje, porque o Brasil não tem uma legislação específica e apesar de a gente ter tipificações criminais, né, que abarcam essas situações, isso está tão pulverizado nas leis que diminui a força do abuso. Por exemplo, o abuso sexual no meio religioso, ele ou vai ser enquadrado como estupro, ou ele vai ser enquadrado como um abuso de poder, e aí, assim, você vai fazer denúncias em lugares diferentes, parece que são denúncias diferentes sobre pessoas diferentes. Então, isso diminui o peso, isso diminui a força. Ainda assim, é ilegal, e agora ainda teve uma atualização com relação às mulheres, né, mas a gente consegue usar a legislação da Maria da Penha
para trazer para os homens, que é a questão da violência psicológica, né? Que entrou como tipificação, violência psicológica contra a mulher. Mas a violência psicológica em si, ela já é crime no Brasil. Hoje, a gente precisa buscar o Ministério Público. É o que é mais seguro. As delegacias não estão preparadas. Eu, inclusive, procurei 3 vezes, nem boletim de ocorrência fizeram, sendo que o boletim de ocorrência é obrigatório. Então, assim, a nossa estrutura é muito mal preparada. Muito mal preparada. Hoje, o que é preciso fazer é buscar o Ministério Público e pedir, solicitar. Você vai ter que solicitar um corpo de delito psicológico. Isso é previsto na lei. As pessoas não fazem, mas é previsto. É um exame psicológico para ver, tipo, consequências do abuso? Isso, é com a junta psicológica psiquiátrica, né? Que legal. Que demonstra, inclusive, que você não tinha condição de consentimento, portanto, o estupro passa a ser estupro de vulnerável. E se tiver abuso patrimonial relacionado a questões de trabalho, esse corpo de delito psicológico psiquiátrico, ele pode quebrar a prescrição do caso também, do crime. Porque veja que loucura, a gente consegue quebrar prescrição de crimes trabalhistas, mas a gente não consegue quebrar prescrições de crimes sexuais. Então, o Brasil é muito louco nesse sentido e, assim, isso é a coisa que eu mais tenho batido hoje. A gente precisa de uma legislação, como outros países têm, que já pressuponha que há uma rede por trás, porque nenhum criminoso em série, ele consegue, né? São criminosos em série porque, né, esses charlatões, né, e essas charlatãs, o grande gozo deles é pelo domínio com a vida do outro, né? Por poder dominar a vida do outro. Não é exatamente a questão em si, é o fato de dominar, de se sobrepor à sua própria identidade. Então, eles vão fazer isso com diversas pessoas. Para que isso se mantenha durante anos, décadas, é impossível que ele esteja agindo sozinho. É impossível. É uma questão de logística. É logisticamente impossível, porque pessoas vão pedir ajuda, Daniel. Pessoas vão contar para alguém do grupo. E essas pessoas vão estar sendo sistematicamente silenciadas. Se a gente usar o caso do João de Deus, que é o mais famoso no Brasil hoje, ele tinha os capangas que chegavam a assassinar pessoas, né? O livro A Casa, do Chico Felitti, não me lembro se é o sobrenome dele, traz notícias, casos assim, que, claro que ele não provou ali no livro, mas que levantaram suspeitas, esses casos, de que o João de Deus estava relacionado com assassinatos mesmo, né? Capangas e coisas muito esquisitas, né? Muito, muito pesadas. Alguém perguntou se falta diálogo entre as esferas ou se falta bom senso. Falta as duas coisas, né? Então, assim, só para a gente fechar essa questão. Como não há legislação, justamente pela falta de diálogo entre as esferas e pela falta de bom senso, porque há esse falso moralismo brasileiro de dizer como é que eu vou criar uma legislação falando de religião, né? Contra a religião. O medo. O poder da religião de novo. Não é contra a religião, exato. E as pessoas não conseguem entender que não é contra a religião, é a favor da religião. Na Austrália, esse movimento começou dentro da Igreja Católica. Olha. Os padres da Igreja Católica é que começaram o movimento de dizer, olha, a gente precisa de algo que proteja, para separar nós que somos sérios das pessoas que estão chegando aí para se utilizar desse espaço para abusar, né? Para separar o psicólogo daquele terapeuta de esquina. Pois. Então, hoje, o que a gente precisa é buscar o Ministério Público diretamente. Solicitar esse corpo de delito, né, pela junta psicológica psiquiátrica para comprovar que houve a lesão psicológica, que você não tinha condição de consentir. Por quê? O primeiro argumento que vai vir de lá tudo foi consentido. Do dízimo ao sexo anal, oral, o que for, foi tudo consentido. Né? De tudo. Do corte de cabelo ao corte da vida, foi tudo consentido. Então, você já chega se protegendo nesse sentido. Olha, tem uma denúncia, quero fazer esse exame. A partir daí, é uma luta, cara. É uma luta, porque aí é que tá. A gente vai ter... O Ministério Público começa a buscar quais são as tipificações criminais que você vai conseguir ali, o que é que você tem prova, se é só você e você não tem prova material... será que esse corpo de delito ele é o suficiente para comprovar? Então, assim, é uma luta,
mas que eu acho que se você tem uma rede de apoio legal, né? Se você passa também por uma avaliação de segurança, o próprio Ministério Público faz isso também, né? De avaliar o risco da situação. Se você consegue dar conta disso com saúde, porque o mais importante é você conseguir viver. Se você já rompeu com o ciclo, cara, você já é vitorioso demais. Você já é potente demais. No Brasil, você precisa entender que denunciar é um ato de militância. Uhum. Justamente por a gente não ter legislação. A minoria denuncia, né, Tati? Eu imagino. Eu já recebi, olha só, o meu perfil não é sobre esse tema, como é o seu perfil. Eu já recebi muito relato em mensagem privada exatamente sobre isso, de abusos. Geralmente, abusos sexuais e mulheres vindo relatar para mim. É. Imagine só, né? Então, já reforço aqui para todo mundo que me acompanha seguir o seu trabalho, porque eu acho que o que você está fazendo é fenomenal, assim, abrindo portas, conscientizando, incentivando as pessoas a tomarem essa atitude de coragem, né, de militância mesmo Militância. contra esses líderes abusivos, né, E Tati? principalmente trazer a discussão, né? Porque quanto mais a gente discute, mais fácil fica de reconhecer. Porque, assim, quando Exato. você fala que a maioria dos relatos são sobre abuso sexual, não é porque a maioria dos casos envolve o abuso sexual. É porque a gente ainda não entende a violência psicológica como um abuso. Pois é, pois A é. gente acha que tá tudo Violência certo, a pessoa. financeira. Exato, a gente acha que tá tudo certo a pessoa virar para você e falar assim: se você não doar 50% do seu salário, sua alma vai estar eternamente condenada. Pois é, Não tem nada pois é. certo nisso. Olha só. E Mas tem a aquele gente acha discurso, que. às vezes, de se você doa só aquilo que você pode, um pouquinho ali, isso não é um sacrifício, porque Deus gosta de sacrifício, de ver que você está ali para Ele, para dar o que você não pode. E isso vai vir em dobro na sua vida Pois depois. é. É uma Quantos pastores romantização do têm? sacrifício, né, cara? É uma romantização do sacrifício que mantém as estruturas abusivas. Mantém. Assim, hoje, mais cedo, eu estava ouvindo um programa da rádio aqui da Bahia e falavam de um caso específico que até repercutiu nacionalmente, que o ex-secretário de saúde chamou uma chefe de cozinha de vagabunda porque ela não abriu o restaurante num dia. O restaurante é numa ilha que só chega de barco, né? Enfim, o tempo estava horrível, chuva, não tinha, os barcos foram suspensos pela guarda marítima, né? E aí ela não tinha, óbvio, por que abriu o restaurante. E aí o secretário de saúde chamou ela de vagabunda, foi uma confusão. Nossa. E aí cai nessa questão, porque as pessoas falam assim, começam a tratar com mas ela fechou o restaurante no dia que era para o restaurante estar aberto. Calma, peraí. O assunto aqui não é esse. O assunto aqui não é nem que uma pessoa pública, num cargo importante, chamou ela de vagabunda. O assunto aqui é que uma pessoa se achou no direito de chamar a outra de vagabunda. Se colocou Porque acima do outro, né, para humilhar, para essa fazer coisas. hierarquia vertical que a gente naturaliza os abusos. E aí a gente naturaliza essa questão de alguém chegar para você e falar assim, se não há sacrifício, então não há de fato uma doação. A Pois gente é. não pode naturalizar isso, porque quando a gente naturaliza isso, a gente naturaliza os estupros maritais, a gente naturaliza a questão do se deu errado é porque você que não é bom o suficiente, você que não está sacrificando. Todo mundo acorda às 5, você tem que acordar às 4. E tudo, todas Trabalhe essas. enquanto eles dormem, né? Nossa, isso é uma Uma loucura. Não, frase dorme, assim. gente, dorme, vai dormir, porque é importante dormir. Porque todos esses discursos, parece que a gente está fugindo do tema, mas não. Porque esses discursos, e por isso que cada vez é mais comum o abuso em meio religioso, esses discursos, eles fortalecem esse espaço. Porque eles legitimam a alegação, né? Eles legitimam a narrativa de que você não sabe viver. O problema está em Problema, você. exato. É o Então, que outra chamam pessoa tem que também te dar a de solução. culpabilização da vítima, que chamam Sim, também, sim, né? sim, sim. Então, isso é muito grave. Então, assim, hoje no Brasil, de novo, denunciar é militar, porque é trazer esse assunto para discussão, mas existe o outro lado. Você precisa entender que não é fácil. Então, primeiro, você tem que se colocar primeiro, né? Pode se colocar à frente disso. A denúncia ela não é obrigatória. No Brasil, assim, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu tô desestimulando, mas não é. A denúncia é muito importante para que a gente faça uma pressão para que haja uma legislação. Mas eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser irresponsável, entende, Daniel? Eu preciso dizer para a pessoa o que é que ela vai enfrentar. E não é pouco.
Então, assim, hoje, antes de optar por uma denúncia, a primeira coisa que eu falo é: você percebeu que você é vítima de abuso? Você rompeu ou quer romper? Primeira coisa, busca a sua rede de apoio e busca apoio psicológico. Psicólogo, gente. Psicólogo, um profissional habilitado, que estudou para isso. Não é hora de você jogar dados com a sua vida, não é hora de você correr risco. Vai para o seguro mesmo, vai para o tradicional nessa hora. Vai lá para o psicólogo. E aí, com Legal. essa, é lá que você vai entender se você consegue ou não denunciar. Se você está seguro, beleza, vamos lá, vamos denunciar. Ministério Público. Acho que a gente encerra aqui. Acho que deu para passar pelos principais tópicos sobre esse tema para a gente orientar as pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois que a live vai ficar salva. Obviamente, para ter mais detalhes sobre isso, se aprofundar, só conferir lá no perfil da Tati, que ela posta sobre isso várias vezes na semana, trazendo detalhes, estudos de caso, pesquisa científica. Enfim, um trabalho fantástico que você está fazendo, Tati. Parabéns. Continue. Aposto que muitas pessoas que estão assistindo aqui se identificaram ou conhecem alguém que passou por alguma situação de abuso em meio religioso e com certeza seu trabalho está fazendo muita diferença. Muito obrigado. Obrigada mesmo pelo bate-papo. Acho que é sempre importante, né, discutir esses assuntos. E obrigada pelo seu trabalho, eu adoro também. Então, Obrigadão, vamos Tati. continuar conversando. Tamo Obrigada, junto. Então, Abraço, até a próxima tchau, então. até. Valeu.